E como você falou de altos e baixos, durante um momento você falou aí, e a gente terminou deixando passar, mas eu sou muito curioso para saber sua opinião. Porque eu assisti os documentários. Eu assisti os documentários da HBO. E, na boa, minha opinião, eu não consigo acreditar. Quando eu assisti, assim, acabou o documentário... Eu fiquei muito... Você assistiu? Não. Eu fiquei muito chateado, cara. Eu assisti opiniões de pessoas que assistiram. Aí eu fiquei chateado, que eu falei, cara, não é possível isso daí. E a forma como descrevem... De cara, eu já achei o documentário... Porque, assim, eu já tinha visto documentário sobre Bill Cosby, sobre R. Kelly, sobre uma porrada de... Então, esses documentários, normalmente, eles têm uma narrativa muito direta. E eu já não gostei do documentário do Michael, porque o documentário do Michael, ele é muito encenado. Tipo, cara, se você chegar pra uma mãe que teve... Não importa a idade, hoje o cara pode ter 40 anos, que é a idade dos caras, 40 e tantos anos. Se você chegar pra mãe de alguém que foi abusado quando era criança e falar, fale a respeito do abusador, essa pessoa não vai conseguir falar com um mínimo de consideração. E o documentário do Michael abre com as mães fazendo assim. Viver com o Michael era uma alegria. Era um sonho. Porque um dia você estava com Tina Turner, no outro com Marlon Brando, e ele era como um anjo. Aí você fala, porra, peraí, bicho. Essa pessoa tá falando desse jeito? Não é possível, cara. E aí eu já não gostei do documentário pela forma como eles repetiam uma narrativa, no sentido de tentar construir uma imagem do Michael próxima da que a gente conhece, e tem repetidas vezes tentar quebrar. Pode crer. Isso me incomodou muito no documentário. Porque são 4 horas de documentário meio que repetindo a mesma... São 2 episódios. São 2 horas. Tá dividido em 2 episódios de 2 horas. Esse esquema ele se repete durante o documentário várias vezes. Eles montam essa imagem, quebra, montam essa imagem, quebra. Até que eles chegam e falam... Os caras vêm e falam, e foi assim. E aí, cara, acabou, eu falei, eu vou pesquisar tudo isso que falaram. E aí você começa a pesquisar. Nas semanas seguintes, assim, acho que sei lá, 2 meses depois já tinha uma porrada de furos que o documentário tinha. Que as pessoas descobriram que não era verdade. Então, por exemplo, datas que um dos meninos fala que esteve em Neverland. Ele não tem como ele estar em Neverland, porque ele não era americano, ele era australiano e ele não tinha chegado ainda lá. Garoto. Um dos garotos fala, eu fui abusado na estação de trem. Só que a estação de trem foi construída, tipo, sei lá, 1 ano e pouco e meio depois dele parar de frequentar Neverland. E aí, mas isso... E aí eu penso assim, aí tem gente que, né... Algumas datas não batem. Aí tem gente que fala, mas ele pode se confundir. Eu acho que é possível que se confunda, mas você confundir ser abusado num lugar que não existia, eu acho que é um pouco complicado. E a forma como eles tentaram construir uma narrativa. Então, por exemplo, tem um momento lá que um dos caras fala, eu vou me desfazer de tudo que o Michael me deu e vou botar fogo aqui. Aí, bota fogo. Meio sensacionalista. Aí você fala, aí você fala, meu, que dramático, o cara tá queimando itens originais do Michael Jackson. Aí você descobre que ele não queimou nada original. Porque quando o documentário foi pro ar, tem uma casa de leilão muito famosa, chama Julian's Auction. Essa casa chegou nesse cara e falou, olha, a gente tá com um problema. Porque você me forneceu tudo que você queimou no documentário e você já tinha me dado pra ser leiloado como itens originais. Ou você queimou o original e me deu... O falso? Falso. Ou você me deu o original ou você me deu o original e queimou o falso. E aí o cara, pra não tomar um processo, precisou falar a verdade. Falou, não, o que eu queimei era falso, foi só simbólico. Mas... Num documentário, você não falar que aquilo é simbólico, é um outro peso. Exatamente. É verdade. E parece que você tá usando vou dar um miguezinho aqui, mas a galera vai acreditar em mim. E aí tem um depoimento que é tipo um dos depoimentos mais tristes do documentário, que o cara foi pra um hotel, que era um lugar neutro, pra ele dar esse depoimento e falar como foi e tal. E, cara, eu não saquei isso, mas a galera é muito CSI. Então a galera sacou pela janela que o depoimento não foi contínuo. Teve meses de diferença porque o gramado tava de tamanho diferente. Caralho. E aí chegaram no diretor e falou, e aí? Aí
diante de coisas como essa, o diretor não tem como fugir. O diretor assumiu. Não, realmente teve. Aí você pensa, peraí. Se é um depoimento, se você tá abrindo teu coração, qual é a necessidade de você, em meses diferentes, você forjar a mesma cortina, mandar o cara pôr a mesma roupa, o mesmo colarzinho, sentar no mesmo lugar? O depoimento é depoimento, cara. Você senta aqui e se eu te fizer uma pergunta sobre um fato da sua vida, você vai falar. E se for num outro lugar, você vai falar igual. E eu penso que a verdade ela é uma. Quando você assiste um documentário, como eu falei, sobre as vítimas de outros documentários assim, não tem essa tentativa de criar realmente um universo. roteirizado pra ter um plot. Mas se você for que aí ver todo os mundo fica, discursos, parece que é ensaiado. ensaiadaço. Parece que é bem roteirizadozinho. Porque tem até algumas coisas assim que o jeito de falar, eu assisti em inglês e depois assisti dublado. Mas o jeito de falar, você fala, porra, o cara tá usando até a mesma entonação. Caralho. Tanto tá é que ligado? assim, quando O cara saiu... gastou uma energia pra fazer isso. Não, é que, cara, quando saiu, foi um negócio assim, bombástico. Passou num festival de cinema, tal, aí 100 e tantos países compraram, tal. Aí, cara, passou não sei quantos meses, não sei quantos países já cancelaram. Aí passou não sei quantos meses, já saiu de E a streaming de credibilidade vários foi embora. lugares. Porque cada vez ia... Pô, imagina, o diretor vem e assume. Não, é verdade, realmente. Tá, e aí, como é que você tem a dizer que o rapaz falou uma coisa que não se sustenta pela data? Aí o Sim. diretor vira e fala, não, eu só filmei. Quem deu o depoimento é ele. Vocês têm que perguntar pra ele. Então, peraí, porra, cara, é um... Porra, bicho. Porra, bicho, caramba aí. Não dá pra você levar a sério. E aí, isso ia fazendo com que o documentário fosse perdendo credibilidade. A Oprah, que é ela ganhou a raiva dos fãs do Michael e de muita gente da comunidade negra americana, porque muita gente falou, pô, você tá fortalecendo um documentário que tá batendo num cara que não tá aqui pra se defender, Sim. um cara que tem um valor histórico muito grande pra Humanidade. pra humanidade e pra cultura negra artística. E aí, tipo, pô, a Oprah é uma pessoa que tem uma história incrível e que fez muito da carreira dela em cima do Michael, cara. O maior recorde de audiência da vida da Oprah é a entrevista com o Michael. E entre as 5 maiores entrevistas da Oprah, a primeira é o Michael e acho que a terceira ou a quarta é com os filhos do Michael depois que ele morreu. Sim, ela fez verdade. Aí, pô, você chega agora, quando te convém, taca o cara na fogueira. Eu sei que quando o documentário foi perdendo a credibilidade, ela tirou... Hoje você entra em qualquer coisa da Oprah como se ela nunca tivesse falado do documentário. Porque foi perdendo a credibilidade. Então eu acho que o lance é a informação. De vez em quando vem alguém me encher o saco. Fala, você faz homenagem a um pedófilo. Eu falo, peraí, vamos conversar. A sua informação é baseada em quê? Porque se você quiser, tem esse link aqui, ó. É um dossiê de 10 anos, de 20 núcleos diferentes do FBI que investigou o Michael em sigilo. Que nenhum... Quebrou sigilo bancário, telefônico, e-mail, Caralho. HD. O FBI, 20 núcleos diferentes em 10 anos, disseram, não há uma conduta que se possa considerar justificável, sabe, pro cara, algum pedófilo. Caralho, o cara viveu um inferno, né? Cara, ele viveu... E assim, foi lançado um documentário depois, muito bacana, que eu não lembro o nome agora, se eu lembrar... Putz, eu não vou lembrar agora. Square One. Esse documentário, ele fala do aspecto jurídico. Desse processo. Da primeira acusação que o Michael sofreu. E aí fala que o caso do Michael fez com que a lei americana mudasse. Sim. Porque o caso do Michael seguiu de uma forma que, se o Michael levasse adiante, ele porque assim, o Michael nunca foi processado criminalmente. Eles queriam Civilmente dinheiro. pra poder ganhar dinheiro. Eles queriam dinheiro. Eles queriam uma indenização. Nunca foi encontrado nada pra processar ele criminalmente. E um processo não exclui o outro. Então, só que se o Michael não tivesse, digamos, no primeiro feito o acordo e levado adiante, todos os argumentos que caíam e que derrubavam esse pedido de indenização poderiam ser usados como uma forma positiva, sabe? Para depois incriminar ele, porque ele ia estar dando todas as informações verdadeiras para os caras montarem uma narrativa. Então, ele falou, vou parar aqui. E aí mudou a lei. Mas você acha que ele foi mal assessorado?
Esse documentário fala que ele foi mal assessorado. Porque eu só interrompi o que ele tava falando, porque, pra você saber, na primeira acusação, quem foi que orientou ele? Que cara, falou assim, faz um acordo. na Porque verdade, agora, pra você passar por É. isso, a carreira tá bombando. Faz o seguinte, não vamos defender não, faz o acordo, paga o que eles fica querem livre. e fica livre dessa porra. Tá fazendo tanto show, vai se envolver nisso. Ele pagou. Aí Aí ele ele pagou. Aí- Aí entendeu o que o TZ tá falando? Sim, Que, tipo, sim, depois as pessoas começaram a se basear Aí a pessoa falou, bicho, nisso. vamos lá que a gente pede uma grana e É o que ganha. aconteceu, assim, com o que o Leão Lobo tava falando com a gente. Sim. Que ele fazia... Tinha dia que ele só citava sobre alguém e aí tinha um advogado que processava ele sabendo que ia sempre ganhar. Cara. Aí, Virou um efeito manada, né? Exatamente. aí depois disso, mudou. Se você quiser pedir a indenização, primeiro você vai ter que provar que ele Criminalmente. cometeu um crime. Top. Só que até aí, cara... Acabou com a vida do cara. Acabou.